aonde veremos o plano de Deus traçado na pessoa de Jesus Cristo, revelado na Bíblia Sagrada. João capítulo 5, versículo 39 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Vamos sentar, feche os seus olhos, pare comigo. Amado Deus, estamos diante da Tua Palavra e pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a entendê-la. Nos ajude, ó Pai, a compreender, nos dê inteligência, nos dê, Pai, uma mente, ó Deus, iluminada, para que possamos compreender, ó Pai, por meio da Palavra de Deus, das Escrituras, da Bíblia Sagrada, quem é Jesus no plano divino. Oh, aleluia! Ó Deus, revela-te a todos nós, porque todos nós precisamos conhecer-te, precisamos conhecer o plano de Deus, o projeto de Deus em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, nesse texto que nós lemos, Jesus está conversando com alguns religiosos da época e ele faz essa declaração para eles: vocês examinam a Bíblia porque vocês entendem que elas falam, elas mostram o caminho da vida eterna. E Jesus, ele diz, são elas quem testificam de mim. Então, se nós queremos conhecer Jesus, se nós queremos saber quem é Jesus, nós precisamos buscar essa resposta na Bíblia Sagrada. Precisamos buscar essa resposta nas Escrituras. Aleluia. A Bíblia que nós temos hoje, ela tem 66 livros, todos eles escritos por homens, aliás, por diversos homens. A Bíblia, ela tem aproximadamente 40 autores de épocas diferentes. Além de serem pessoas diferentes, essas pessoas, elas eram pessoas de idades diferentes, profissões diferentes, estados sociais diferentes. Então, é um milagre a Bíblia ser uma unidade hoje, porque de modo algum seria se fosse um livro escrito apenas por homens, porque homens que viveram em épocas diferentes, com profissões diferentes, com mentalidades, culturas diferentes, escreveram, mas escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nenhuma profecia foi feita por vontade de homem, mas o Espírito Santo, ele inspirou cada um desses homens a escrever. E como um quebra-cabeças, cada livro se encaixa um no outro, formando uma unidade. Isso tudo aconteceu no período aproximado de 1.600 anos. Olha como Deus trabalha na história da humanidade. Olha como Deus, ele vai aos poucos, progressivamente, ele vai se revelando à humanidade. A revelação de Deus, ela é progressiva. A revelação de Deus, ela não é imediata, ela não é a humanidade, ela não é como um comprimido que toma-se de uma vez. Não, ela é gradativa, ela é progressiva. Deus foi se revelando. Amém, amados? Deus foi se revelando. E nós temos hoje a Bíblia Sagrada com 66 livros, mas na época do Senhor Jesus, a Bíblia, ela era um livro de apenas continha o Antigo Testamento. 39 livros apenas ela continha. Então, hoje, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus continuou a sua revelação à humanidade, e nós temos um Novo Testamento a partir de Jesus Cristo e seus apóstolos. A Bíblia, ela manteve ali sua linha de raciocínio, ela se encaixa perfeitamente. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então nós temos um livro que foi escrito por homens,
mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, tinha tudo para dar errado esse projeto, mas como Deus está no negócio, tudo deu certo. Amém? Um livro se encaixa no outro, uma porção se encaixa na outra, e nós temos um raciocínio progressivo da história, né, do projeto, do plano de Deus para a humanidade. Hoje nós vamos estudar algumas dessas profecias a respeito do Senhor Jesus, que nos traz o entendimento perfeito desse plano de Deus através dos séculos à humanidade. Amém, queridos? Muito bem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ainda em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 27. Eu queria falar um pouquinho, nós já vamos entrar na mensagem, mas antes eu gostaria de trazer uma reflexão para nós a respeito desse texto. Lucas capítulo 24, versículo 13. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Esse texto, ele fala a respeito de dois discípulos que estavam indo embora de Jerusalém após a morte de Jesus. Lucas 24, versículo 13 diz assim: eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impelidos para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são estas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? Olha só o que eles responderam. Um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossos governantes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Olha só a frustração dos discípulos, desses dois discípulos. Eles estavam indo embora de Jerusalém. Eles estavam se afastando porque para eles havia acabado. Eles haviam perdido toda a esperança de que Jesus Cristo pudesse ser o Messias. Eles não tinham mais uma esperança sequer em seus corações. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, ele era poderoso, ele fez milagres, mas agora ele morreu, já é o terceiro dia, então acabou. E a gente está indo embora. Entende? Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho comigo, né? Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e como já havia 3 dias, esses discípulos não tinham mais esperança de que Jesus Cristo fosse ressuscitar. Eles não tinham esperança que Jesus viesse libertar o seu povo, porque todo Israel, né, acompanhava essas porções da Bíblia da Antiga Aliança. Ou seja, durante todo o Antigo Testamento foi prometido, né, um Messias, um ungido que viria. Deus o levantaria para libertar o seu povo. Então os hebreus, os judeus, os descendentes de Abraão, segundo a promessa, eles estavam esperando um grande rei, como se fosse, por exemplo, Davi. Davi é uma figura proeminente na história de Israel, talvez o maior rei de Israel, considerado, e o Messias viria dele. Então, eles estavam esperando um outro Davi, mas
eles esperavam que esse rei, esse Messias, esse Cristo, viesse com espada, viesse com o poder de um guerreiro e reunisse os soldados de Israel e tomasse o poder do Império Romano, derrubasse, por terra todos os inimigos. Então eles estavam esperando o Messias que viesse fazer uma guerra e venceria os inimigos de Israel e libertaria a nação de Israel de toda a sua opressão. Mas Jesus não veio libertar o homem do jugo de outro homem, ou de um império, ou de um governo. Eles não entenderam isso. Jesus é o Messias. Desculpe, Jesus é o Messias, mas ele veio libertar o seu povo do seu pecado. No livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, quando o anjo aparece a Maria e diz: o seu nome será Jesus, ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo do seu pecado. É isso que eles não entendiam. A libertação que Jesus traria era uma libertação espiritual. A libertação que Jesus ia trazer era espiritual. Eles estavam esperando uma libertação política, pela força do exército, pela força da espada. Então eles estavam olhando o plano de Deus por uma ótica humana e não divina. Deus não veio libertar Israel da escravidão daquele momento, política, nem humana ou social. Ele veio libertar o seu povo do seu pecado, porque é um problema maior do que a política. Existe um problema maior do que o problema social. Existe um problema maior do que a opressão de ricos sobre pobres. Existe uma opressão, um problema maior, mais importante. E qual seria esse problema? O problema do pecado. E Jesus Cristo veio ao mundo para libertar o homem do pecado. Mas não é uma libertação, como é que eu vou dizer, instantânea, extensiva a todos, sem que haja uma decisão, porque você precisa decidir seguir a Jesus para que Jesus possa libertar você do pecado. Você entende isso? A Bíblia diz que aos que creem, estes são justificados do pecado. Aos que creem é manifesto o reino de Deus. Então é preciso que todos os homens conheçam o plano de Deus e creiam em Jesus e abandonem seus pecados e vivam uma vida nova segundo a palavra do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então esse é o plano do Senhor, Esses homens não entenderam por que Jesus morreu, mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Entenda, o salário do pecado qual é? A morte. Então, onde está a vida da carne? No sangue. Se você sofre um acidente, e muitas pessoas morrem, por exemplo, de hipovolemia. O que é isso? A pessoa tem aproximadamente 6,5 litros de sangue no corpo. Aí ele sofre um acidente, corta uma artéria, no pescoço aqui, corta uma artéria em qualquer lugar, femoral. Então o que acontece? São artérias de grosso calibre, são grandes, são grossas. Então se cortar, o sangue começa a jorrar e tem poucos minutos de vida. Se não houver um socorro, se não houver uma intervenção de um médico, de um socorrista, para estancar aquela hemorragia, aquela pessoa vai morrer em minutos, porque ele só tem 6 litros de sangue no corpo, aproximadamente. Então, a vida de toda a carne está no sangue. Por isso que um socorrista, ele vai estancar, ele vai olhar a vítima em primeiro lugar, prioridade, vai ver se há sangramento, porque ele não pode perder sangue. Não adianta nada estabilizar todo o corpo do paciente e não estancar a hemorragia, e não resolver o problema da hemorragia, porque o sangue é a vida da carne. Então, Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento, desde que Adão e Eva pecaram, um sacrifício de animais. Esse sacrifício de animais tinha a ideia de um
uma promissória, né? De um cheque pré-datado. Hoje não usa mais isso, né? Como assim, pastor? A pessoa pecava, ele trazia um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, né? Tinha que ser todo ele de uma cor só, não podia ter mancha, porque a mancha simbolizava que aquele cordeiro era puro, né? Aquele cordeiro não tinha defeitos, não tinha mancha, então ele poderia, como um cordeiro, né? Puro, como um cordeiro perfeito, é claro que tudo isso simbolicamente, ele era oferecido, o sangue desse cordeiro derramado, aspergido, e então o pecado daquela pessoa era perdoado, né? Na verdade, coberto, ele continuava ali. E por que Deus estabeleceu isso? Porque Deus havia prometido um cordeiro, Deus havia prometido um homem perfeito, o Messias, que viria e daria a sua própria vida pela vida de todos nós. Então, o sangue dos animais veio como uma promissória, como um cheque pré-datado, não tinha fundos ainda. O sangue dos animais, ele não pode remir a humanidade, não pode remir o homem do seu pecado, é isso que a Bíblia diz. Mas havia uma promessa, então é tipo, você faça esse sacrifício enquanto não é chegado o pagamento completo. Então a justiça de Deus, ela se satisfazia, né? Não plenamente, mas se satisfazia ali com o sacrifício dos animais, mas esperando. Havia uma promessa, havia uma esperança de que um homem perfeito, o Messias ungido, ele morreria na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Então Jesus, quando vai à cruz, ele está nos substituindo, na verdade. Quem deveria morrer pelo seu pecado? O pecador. Quem são esses pecadores? Nós todos. A Bíblia diz que como o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então não importa se você é bonzinho, não importa se você cumpre as suas obrigações cívicas, não importa se você é uma pessoa que não tem dívidas com a sociedade, né? Você tem uma dívida com Deus, você é pecador. Nós nascemos já com essa natureza, né, que herdamos dos nossos pais, que herdaram dos avós, dos bisavós, dos tataravós, e porque o pecado entrou lá atrás em Adão e foi passando a todos os homens. Você entende isso? Então todos pecaram, todos estamos destituídos da glória de Deus. Deus olhou do céu para a terra, não viu ninguém, não viu nem o justo, ninguém que pudesse pagar o preço pelo pecado e ser salvo. Não havia nenhum homem justo, como não há hoje nenhum homem justo. Então o próprio Deus assumiu a forma humana e ele se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade de Deus, não usurpando ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de homem e habitou entre nós. João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Jesus Cristo é o Verbo divino. Jesus Cristo, ele é o Senhor, Deus, ele é eterno, mas por causa dos nossos pecados, ele se despiu, se esvaziou da sua glória e assumiu a forma humana. E como homem perfeito, e como homem sem pecado, ele veio aqui morrer, derramar o seu sangue, pagar pelas nossas transgressões. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite, por Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Então esses homens, esses dois discípulos, não entenderam nada do plano de Deus, por isso eles estavam tristes. Por que você tem esses dois discípulos no caminho de Emaús? Porque essa era a mentalidade de todos os outros judeus da época. Por que crucificaram a Jesus? Porque não entenderam quem ele era, não entenderam a missão que ele tinha para cumprir, não entenderam nada. Jesus, ele várias vezes declarou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse: ninguém toma
toma a minha vida, eu a dou voluntariamente, porque eu tenho poder de dar e tenho poder de tomar ela de volta, porque Ele é o Senhor da vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele não foi morto, Ele se entregou voluntariamente. Aleluia! Até mesmo aqueles magistrados, as autoridades, até mesmo as autoridades religiosas da época, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, exigiram que o governo romano matasse Jesus ou condenasse a crucificação por um projeto de Deus, porque Jesus estava ali para cumprir o propósito eterno de Deus, vindo à plenitude dos tempos. Paulo diz aos Gálatas: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido, aleluia, aleluia, para nos salvar, para dar a vida dele por nós. Você entende isso? Mas Jesus é Deus, Jesus é eterno, mas o eterno se fez humano para dar a vida por você e por mim. Por que isso? Porque Ele era o único justo, o único santo, o único puro, o único capaz de pagar pelos nossos pecados, Jesus Cristo. Por isso, não foi Pedro, não foi Maria, não foi José, não foi ninguém, nenhum ser humano é capaz de pagar o preço pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, Ele é a ponte, Ele é o mediador, é Ele quem nos liga ao Pai. Por isso Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único caminho que te leva a Deus. Nenhuma igreja, nenhuma religião pode te levar a Deus, mas Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a ponte, aleluia. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Preste atenção, Jesus estava presente na criação do mundo, Ele é Deus, e nós vemos isso. Eu convido você a ler ou a anotar para ler posteriormente, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, depois vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 1, também versículos 1 ao 3. Vamos ler alguns textos saindo da Bíblia. Então não feche sua Bíblia, deixa ela aberta. Gênesis 1, do 1 ao 3 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Pastor, eu não estou vendo Jesus aqui. Eu vejo aqui o Pai, eu vejo aqui o Espírito Santo, mas eu não estou vendo Jesus. Amém? Mas vamos lá para João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Olha o que João está dizendo, que o Novo Testamento nos traz a revelação mais clara do Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: no princípio era o Verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14 ele diz: e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Amém? E a todos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Preste atenção, preste atenção. Jesus é a palavra, Jesus estava com Deus, ou seja, disse Deus, haja. Jesus é o haja, Jesus é o Verbo, Jesus é o Verbo vivo, o Verbo de criação, a palavra criadora de Deus. Jesus estava lá, está implícito aqui.
né? Porque Deus o Pai, Deus o Espírito Santo e o haja. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. E João vai dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez, nada do que foi feito se fez. Você está com a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João? Vamos ler mais alguns versículos, é lindo esse texto, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14 ele diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quem é a palavra de Deus? Jesus. Quem é o Verbo de Deus? Jesus. Glória a Deus. No versículo 16 ele diz: e de sua plenitude todos nós recebemos de graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o Verbo divino, Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém, queridos? Não é assim que diz no versículo 3? Todas as coisas foram feitas por ele quem? Pelo Verbo, pela palavra, pelo Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, onde está Jesus aqui? A palavra de Deus. E sem a palavra, sem o haja, sem o produza, sem o haja de Deus, não haveria criação. Você entende isso? Jesus é o Verbo, a palavra divina. Aleluia. A primeira profecia bíblica a respeito do Senhor Jesus, do Messias, está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando com quem? Com a serpente. Deus está falando com a serpente. Todo mundo conhece a história, né? A Eva estava no paraíso, caiu na conversa fiada da serpente. Satanás estava na serpente, enganou a Eva se deixou seduzir pelas palavras da serpente, pecou, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito que não podia comer. Aí o que foi que ela fez? Chamou o Adão, falou: ei, maridão, comi do fruto, tá bom pra caramba, come também. Ele comeu. Aí chegou Deus e: onde é que vocês estão? Deus é muito misericordioso. Chamou os três e falou: primeiro chamou Adão, que era o cabeça do casamento, o cabeça da família. Adão, você comeu do fruto da árvore que eu disse para você não comer? A mulher que o Senhor me deu, né? Me ofereceu, eu comi. Tipo, não tenho culpa, machinho. Deus chamou a Eva e falou: e você, Eva? Como é que é essa história aí? A serpente. Aí Deus chama a serpente. Quando Deus chama a serpente, Ele dá uma punição na serpente e ao mesmo tempo faz uma promessa messiânica que está dentro dessa maldição que Deus lança sobre a serpente. Ele diz: eu porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tu, então não está falando da serpente, está falando de Satanás. É serpente, né? Ele não fala da semente da serpente, ele fala tu. Entende? Está falando para Satanás, né?
Então, aqui nós temos a primeira profecia messiânica, ou seja, vai vir um descendente da mulher que vai esmagar a tua cabeça. Amém, queridos? Jesus é o descendente da mulher. Sim ou não? Sim, ele é o descendente da mulher. José não conheceu Maria. Maria foi o ventre usado por Deus para que viesse ao mundo o Messias. Não tem outro jeito de entrar no mundo dos homens. O único jeito de entrar no mundo dos homens é por meio de um útero, de um ventre materno, de uma mulher. Não tem como. Esse foi o caminho, dado naturalmente por Deus para que os homens venham ao mundo. Ninguém nasce de uma incubadora. Ele é gerado vida no útero de uma mulher. Então, José não teve nenhuma relação sexual com Maria, porque Isaías, o profeta, já havia profetizado: eis que o Senhor Deus nos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então há sinais na Bíblia que se cumprem em Jesus Cristo. O anjo apareceu a Maria e disse para ela assim: você é uma mulher agraciada, você é aquela que vai ser usada por Deus para cumprir seu projeto maior, para cumprir, você vai ser um instrumento para trazer ao mundo o homem perfeito, o Messias, o Salvador. Então Maria foi bem-aventurada, e o anjo disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você conceberá e se achará grávida. Então o Espírito Santo gerou dentro do ventre de Maria um ser, um ser santo. Não houve participação de José e de Maria no relacionamento sexual. O que aconteceu foi um milagre. Deus, na verdade, implanta ali a célula máter ali, e dali nasce o corpo do Salvador. O Messias veio disso. Então, ele é chamado a semente da mulher. Mais um sinal que aponta para que se cumpre no Senhor Jesus Cristo. Amém? Se nós olharmos para a antiga aliança, nós vamos ver vários sinais dados por Deus, que se cumprem em Jesus Cristo, na forma que ele foi concebido. Ok? Então Jesus é a semente da mulher. Não que ele seja gerado pela mulher, tenha tido origem na mulher. A origem é o Espírito Santo. O Espírito Santo gerou em Maria, colocou, implantou nela a célula máter ali. Muito bem. Interessante, porque era necessário que fosse exatamente assim. Porque se houvesse uma participação humana, todo homem já nasce pecador. José, pecador. Maria, pecadora. Era uma boa moça. José era um bom moço. Mas a natureza que eles herdaram dos pais não era boa. Entende o que eu digo? Eles não eram grandes pecadores. Eram pessoas direitas, pessoas boas. Mas não tinham a pureza, a santidade necessária para que salvasse outras pessoas. Se José morresse na cruz, não salvaria ninguém, nem ele mesmo. Se Maria fosse crucificada pelos nossos pecados, não salvaria ninguém, nem a ela mesma. Mas entenda, como Jesus não veio de José nem de Maria, veio de Deus diretamente, Maria apenas foi o útero, o instrumento, então ele era um ente santo, sem participação da herança de Adão e de Eva. Entende? Aleluia. Então, a partir daí, Deus, ele cria como que uma nova raça em Jesus Cristo. Por isso, Paulo usa essa expressão:
o primeiro Adão, né, que pecou lá atrás, e agora o segundo Adão, que é Cristo. Adão não é um nome próprio. Adão é o cabeça de uma raça. E Cristo, cabeça de uma raça também. Uma nova raça começa quando o Espírito Santo gera no útero de Maria o Senhor Jesus. Então ali está o cabeça de uma raça. Por quê? Porque foi interrompido ali a hereditariedade do pecado. Foi interrompido. Não houve continuidade. É como se será-se aqui uma nova criação, né, está surgindo. Um cabeça de uma nova raça está surgindo. É por isso que nós precisamos nascer de novo. Porque o nosso nascimento, segundo a carne, é segundo Adão e Eva. E na primeira carta aos Coríntios, se você quiser anotar para ler depois, se você for rápido de Bíblia, abre aí. 1 Coríntios 15. Eu vou ler aqui na minha, tá bem? Para que não haja erro. Porque às vezes a gente copia e cola, pode haver erros, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. 21 diz assim: pois desde que a morte veio por um homem, por Adão, né, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, tá? 22, porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Então, quem nasceu de Adão? Todos nós que nascemos de Adão, morremos. Mas se eu nascer de Jesus Cristo, eu sou vivificado, eu não morro mais. Amém, queridos? Você pode glorificar o nome do Senhor, porque a salvação para nós é Jesus. Pastor, como é que eu vou nascer de Jesus? Como é que eu sou feito participante da família de Deus, da natureza de Jesus? É muito simples. Abra a sua Bíblia em outro texto. A gente vai ler alguns textos, né, na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Olha só. João 14, 21. Deixa marcado aí. Agora aqui em João capítulo 1, vou ler antes. João capítulo 1, versículo 11 em diante, diz assim: Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Depois nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, a partir do 21. Então, João 11. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Vocês vão entender o plano de Deus, né? O 12. Mas os muitos que o receberam, quer dizer, nós, a eles deu o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Olha aí como a gente entra como, né, herança espiritual, família de Deus espiritual em Jesus. Aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, olha o que ele diz, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, isso aqui é um nascimento espiritual. Não nascemos em Jesus da carne, do sangue, da vontade carnal dos nossos pais. Não, nós nascemos pela fé. Nascemos porque cremos em Jesus. E a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você pode ser filho de Deus hoje, pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então a fé em Jesus nos leva a uma vida em Jesus. Não é isso? A lógica é lógico, né? Aí em João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, quem é que faz parte da família de Deus? Quem crê em Jesus. Quem é que crê em Jesus? O ama, o obedece, o segue. Quem é esse? Aquele que tem os meus mandamentos. Então, aquele que hoje se arrepender dos seus pecados, abandoná-los, né? Porque Jesus, né, mesmo disse, vai, não peques mais, né? Se crermos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e guardarmos os seus mandamentos, ou seja, viver a partir de agora pelos mandamentos do Senhor, pela palavra do Senhor, então agora eu sou filho de Deus. Então agora eu sou amado do Senhor Jesus. Amém, queridos? Adianta ser um filho desobediente? Não. Filho desobediente não agrada o pai e está fora. Mas esses que creram em Jesus, eles guardam os mandamentos do Senhor. Eles vivem para agradar a Deus. O que significa isso? Significa que hoje, eu e você, nós temos que viver segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, para agradar o Senhor. Se a Bíblia diz que algo é errado, eu tenho que deixar de fazer, eu tenho que deixar aquilo. Se a Bíblia diz que algo é certo e agrada a Deus, então eu tenho que fazer isso. Talvez haja pessoas nos assistindo hoje pela internet que, poxa pastor, mas como é que eu faço? Eu quero entender. Eu procuro uma igreja evangélica próxima da sua casa, né? Como a gente sempre diz. Procura um pastor, né? Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu ainda não conheço a Bíblia. Eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero ser um discípulo amado. Eu quero guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Amém? Mas você pode pedir ajuda sim. Mas o Espírito Santo está contigo. Você pode sim ler a Bíblia. Você pode procurar conhecer o Senhor Jesus. Você pode criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de conhecer Jesus. Amém? Glória a Deus. Então por que isso? Porque por meio desse hábito bom de ler a Bíblia, de estudar, de conhecer Jesus, de procurar conhecer o Senhor Jesus, nós alcançamos santificação para as nossas vidas. E a Bíblia diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há certas coisas que são exigidas dos filhos de Deus. Então, uma delas é a santificação. Como é que eu me santifico, pastor? O salmista teve essa dúvida e ele responde também: como purificará o jovem o seu caminho? Como vai manter o caminho puro? Como é que um jovem vai manter o seu caminho puro? E ele responde: observando conforme a tua palavra. Então ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Salmo 119, versículos 9 e 11. Então, há uma maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. E há uma maneira de permanecer nessa família, observando o mandamento do Senhor, observando a palavra de Deus. Então, cada cristão, cada salvo em Jesus Cristo, cada filho de Deus, deve ter o hábito de estudar a Bíblia, para que conheça os mandamentos e agrade o Senhor. Você entende? Diga amém. Aleluia. Por quê, pastor? Não é só crer assim, mas a fé sem a obra morta. O apóstolo Tiago fala isso. Eu creio em Jesus, mas você tem que fazer, tem que tomar suas decisões, tem que ter atitudes que venham a harmonizar com a sua fé. Você não adianta você dizer que crê em Jesus e viver na prática do pecado. Não adianta você dizer que é um cristão, ou é um evangélico, ou é um católico, ou é um espírita, né? Mas você não observa a palavra de Deus. Então a salvação não é por religião. Não é porque você é evangélico que você está salvo. Não, você tem que ser filho de Deus. Você tem que nascer de novo. E muitos jovens que estão dentro das igrejas evangélicas
nasceram num lar evangélico, mas isso não faz deles pessoas salvas. Eles são componentes de uma família evangélica, mas talvez não sejam ainda da família de Deus. Porque é preciso que esses jovens, que esses adolescentes que estão dentro das igrejas, eles aceitem a Cristo, reconheçam o seu estado de pecado e aceitem a Jesus e busquem o Senhor, né? E tenham um relacionamento pessoal com Cristo. Amém, queridos? O livro de Gênesis, capítulo, Jesus é o Cordeiro de Deus, tá? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O livro de Gênesis 22, versículo 13, diz assim: então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mar. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. O que estava acontecendo aqui? Né? Deus pediu a Abraão o seu único filho em sacrifício. Abraão, nós temos que lembrar aqui, já era velhinho, né? De 100 anos, quando seu filho nasceu. Né? Deus fez a promessa para Abraão. Abraão era um homem que não tinha filhos. Sarai, sua mulher, era estéril. Deus, né, promete para ele um filho, mas se passaram 25 anos até o seu filho chegar. Então o que aconteceu? Abraão já está com centro lá vai varado, e agora o filho dele já está maiorzinho, já é um rapazinho forte, mas Abraão não tem mais filho, não pode mais, né, sua esposa. Então Deus vira para ele e fala assim: olha, eu quero que você sacrifique Isaac para mim. E Abraão obedece. Abraão, ele crê em Deus. Sabe o que o autor da carta aos Hebreus diz a respeito disso? Que Abraão creu que Deus era poderoso para trazer Isaac dos mortos de novo. Aleluia! Aleluia! Olha só, ele pede a Abraão seu único filho, e Abraão creu. Abraão creu em Deus. Eu vou sacrificar Isaac. Ele não estava de brincadeira, ele não hesitou. Eu vou sacrificar Isaac. E quando eu matar Isaac, oferecer ele como sacrifício, parece cruel isso, a Deus vai ressuscitar meu filho e vai me devolver. Esse é o Deus que eu sinto. Essa é a fé de Abraão. Uma fé inabalável. Por isso, Abraão é chamado, né, o pai da fé. Né? Então Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, né, para que ele fosse, colocou ele à prova, para que ele fosse testado e aprovado, porque Deus não nos dá provações acima daquilo que nós podemos suportar. Deus já conhecia Abraão, Deus sabia da fé de Abraão, Deus sabia que ele estava pedindo algo que Abraão podia cumprir, porque Abraão tinha fé para isso. Então, Deus colocou Abraão à prova para que ele cresce e passasse no teste, estivesse qualificado para ser o pai da fé. E por que Deus precisava de um pai da fé na terra? Porque agora Deus vai instituir, né, uma descendência, de onde viria o descendente da mulher, o Messias. E esse homem, né, deveria ser um crente, alguém que cresce, porque a salvação viria por quê? Por que meio? Pela fé. Então, desde o início, Deus estabeleceu um homem de fé, porque a salvação viria pela fé. A descendência de Abraão, né, da descendência dele veio, né, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né, veio o Messias, que é chamado a raiz de Davi. Então, essa experiência, né, que Abraão teve com Deus também apontava para Jesus Cristo, porque Abraão simbolizando o pai e o seu filho Isaac simbolizando quem? Jesus Cristo, porque Deus também daria o seu filho em prol da humanidade. Deus também daria o seu filho para salvar o homem. Amém, queridos? Glória a Deus.
Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Essa revelação, ela veio lá no Novo Testamento a quem? A João Batista. Jesus está passando e ele diz assim, lá em João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, já estava implícito, né, na promessa, na cultura de Israel, a vinda de um Messias que seria o Cordeiro de Deus, que morreria pelos pecados da humanidade. Só que os homens ali da época não entenderam nada. Ok? João 8,56 diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. O cordeiro que apareceu para Abraão simbolizava Jesus. Por isso, ele diz: o Senhor proverá, e haver girei. Hoje, os pregadores da prosperidade, né, igrejas, e eu sempre vejo pregadores pregando de Deus proverá, falando de dinheiro, falando de carro, falando de casa, falando de pagamento de conta, falando que Deus é próspero. Mas essa frase, essa expressão, ela é usada nesse momento do sacrifício de Isaac. Porque Abraão diz: Deus proverá, meu filho. Porque Isaac olha para o pai e fala assim: pai, aqui além, né, está aí o cutelo, está na mão do Senhor, tudo bem, eu estou aqui, né? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão responde para ele: o Senhor proverá. O que o Senhor proverá? Um cordeiro para o sacrifício. O que o Senhor proveu à humanidade? O seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor proverá. Então, antes de você pensar em qualquer ideia de promessa materialista, entenda que a promessa de Deus é salvação. A promessa de Deus é uma salvação espiritual. Muitas pessoas estão olhando para Jesus hoje como um grande rei libertador, político, humano, materialista. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é dinheiro. O reino de Deus é justiça e paz em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus também é o filho de Davi. Olha só quantas referências a Jesus estão no Antigo Testamento, e todas se cumprem em Jesus. Em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16 e 17, a Bíblia diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Olha a promessa de Deus para Davi: o teu reino será eterno, durará para sempre. Mas se Israel não foi destruído, o povo não foi levado cativo, Israel hoje é um país tão pequenininho, minúsculo. Então, Deus não cumpriu a sua promessa para Israel? Deus não cumpriu a sua promessa? Queridos, a promessa de Deus é cumprida em Jesus. Jesus é o Rei, amém? Que estava sendo aguardado, o Rei de paz. Oh glória! Jesus é o Rei, só que de um reino espiritual. Olha o que ele disse para Pilatos. Pilatos falou para ele: você não sabe que eu tenho poder de te livrar daqui, não? Sou governador romano, eu tenho o poder de libertar você. Jesus falou: nenhum poder foi dado a você que não venha do meu Pai. E tem outra coisa: se eu quisesse, eu oraria ao Pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos, me tiraria da tua mão. Mas o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Eu tenho um reino muito maior, eu tenho um reino muito mais excelente do que este aqui. É que eles não entenderam nada, e daí Jesus ficou calado, não falou mais nada. E as pessoas falavam, e ele falava: eu estou te acusando, você não vai. Não, ele, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Amém? Glória a Deus. Porque era o propósito de Jesus morrer por nós, pagar o preço pelo seu pecado. Jesus queria ir à cruz, Jesus queria morrer. Aleluia. Quem não queria que ele fosse à cruz era o diabo. Por isso eu não gosto muito de alguns hinos e pregadores que falam que
Quando Jesus morreu, houve festa no inferno. Está fora. Satanás entrou em Pedro, usou Pedro. E Pedro está cheio de sentimentos bons para com o Senhor e disse assim: Senhor, Jesus está falando assim: olha, o filho do homem vai ser entregue na mão dos homens. Eu vou a Jerusalém agora, vão me pegar, vão me prender, vão me crucificar. Esse é o propósito do Pai. Aí Pedro, cheio de lágrimas nos olhos, falou: não, Senhor, tem dó de ti, não vai. Jesus virou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Você conhece as coisas dos homens, mas as coisas de Deus você não conhece. Pedro estava cheio de boa intenção. Ele não estava mal intencionado. Ele estava com lágrimas nos olhos, com pena. Não, Senhor, você vai morrer? Não, o Senhor não pode morrer. Que isso? O diabo usou, às vezes o diabo usa sentimentos humanos para atingir-os. Pensamentos, ideias, sentimentos de pessoas que estão na sua família, em volta de você, pessoas bem intencionadas, elas querem o seu bem, elas querem te ajudar, mas o propósito de Deus elas não entendem. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que as pessoas nos falam. Às vezes as pessoas querem até nos ajudar, mas elas não estão sendo usadas por Deus. Talvez a luta, o problema, o sofrimento seja para você passar. Deus tem um plano aí. Sabia que Deus tem planos no sofrimento também? Deus permite. Nós vemos isso no livro de Jó, nós vemos isso na história de Davi, nós vemos isso na história dos próprios apóstolos do Senhor Jesus. Então, às vezes o sofrimento é uma necessidade. E as pessoas que estão em volta da gente, familiares, que gostam muito da gente, não entendem. Entende? Não entende. Ali Pedro não entendeu o propósito de Deus. Mas Jesus está falando, é um propósito de Deus para nós. É o plano de Deus, que eu morra, que eu derrame meu sangue para salvar a humanidade. Pedro não está entendendo nada, porque Pedro está cheio de sentimentos humanos. Às vezes os sentimentos humanos atrapalham o propósito de Deus. Mas Jesus veio para morrer por nós na cruz. Amém, amados? E graças a Deus que ele veio. Jesus é chamado filho de Davi em diversas passagens da Bíblia, né? Em Apocalipse capítulo 19, versículos 13 ao 16, se quiser abrir sua Bíblia. Ó, Deus havia prometido a Davi que o reino dele seria eterno, não é? Jesus é o filho de Davi, veio da descendência de Davi, tanto na genealogia de Mateus, quanto na genealogia de Lucas. Ele é descendente de Davi, e vem da descendência de Davi. Por isso que o cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele estava dizendo? Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, tem misericórdia de mim. Porque o título, filho de Davi, era o título do Messias. Então Bartimeu estava ali expressando a sua fé em Jesus como o Cristo, o Messias. Aí olha só, Apocalipse 19:13. Estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? Senhor Jesus, nós vimos isso. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, ou seja, Rei eterno, Rei soberano e Senhor dos senhores. Entenda, a promessa de Deus para Davi não se cumpriu nos filhos de Davi, nem na descendência carnal, mas em Jesus Cristo. Ele é o Rei eterno, que vai descer do céu por último, né? No último momento ali, né, da tribulação, na batalha do Armagedon, e ele vai remir a Israel, né? Ele é um cavaleiro branco do Apocalipse 19, o Rei
eterno. Mas o próprio Davi previu, o sofrimento do Messias. O próprio Davi, o rei Davi, no Salmo 22, versículos 16 e 18, ele prevê o sofrimento do Messias. Ele prevê que o Messias seria um rei eterno, mas que ele viria para sofrer. Salmo 22, versículos 16 e 18 diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Quando Jesus foi crucificado, transpassaram as mãos e os pés. Se cumpriu, não se cumpriu? Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. E se cumpriu logo após a crucificação. Os soldados romanos pegaram a túnica, não rasgaram entre si, mas lançaram sortes. Olha como a palavra, as profecias messiânicas, elas se cumprem perfeitamente, completamente na crucificação, na vida, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus foi crucificado, ele está ali, cumprindo o propósito de Deus. Amém, queridos? Há outro Messias como este? Não, ele é o único. Ele é o único. Glória a Deus. Os detalhes que foram apontados para esse Messias, esse ungido, todos se cumpriram em Jesus. Em Mateus 27, 35 está o cumprimento. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. O cumprimento do Salmo 22 está aqui em Mateus 27, 35. Você pode glorificar a Deus, porque o seu plano é perfeito, porque os detalhes da sua palavra não caem por terra. Por isso Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passa. Tudo se cumpre, tudo se cumpre. E se nós olharmos hoje para o mundo, tudo está se cumprindo conforme a palavra de Deus. Então eu faço um alerta e um convite para você: desperta, porque Jesus Cristo está voltando. Amém, amados? Isaías também profetizou a respeito do Messias. Isaías 53 talvez seja um dos textos que mais detalhes dá a respeito do Messias. Ele diz, Isaías 53. Vamos ler. Estamos no estudo da Bíblia, temos tempo. Eu sei que é um pouco mais extenso, mas é importante que a gente veja os detalhes, porque a palavra de Deus, ela se cumpre perfeitamente nos mínimos detalhes, se assim podemos dizer. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem é manifesto o braço do Senhor? Porque ele crescerá diante dele como renovo, e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Então, o que o profeta Isaías está dizendo? Jesus vai estar num estado deplorável. As pessoas vão olhar para ele e vão, porque Jesus vai ser ferido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Versículo 3, perdão. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele as nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Não foi isso que aconteceu? Jesus veio para os judeus, para os religiosos da época, e todos o desprezaram. Agora no versículo 4: certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores, contudo nós o consideramos atingido, ferido de Deus e aflito. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados.
Amém? Olha para mim aqui um instantinho. A Bíblia diz, Isaías, no mesmo profeta, capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, nós precisávamos que os nossos pecados fossem retirados. O que Jesus fez? Levou sobre si Jesus levou sobre si os nossos pecados. Uma vez que cremos no Senhor Jesus, os nossos pecados são apagados. Na primeira carta de João, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você entendeu? Não importa quão grandes pecados você tenha praticado, mas se hoje você crer em Jesus e decidir no seu coração se entregar para Ele, Ele levou sobre si os seus pecados hoje. Ele perdoa os seus pecados. Por que Ele perdoa os pecados? Porque Ele é o único que tem o poder de te perdoar. Ele é o único que tem o poder de te remir, de apagar os seus pecados e te dar a vida eterna. Jesus é o único que tem o poder para perdoar pecados durante muito tempo. As religiões dizem ter o poder de apagar pecados, de dar perdão de pecados, mas somente Jesus tem poder para perdoar pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Somente Jesus tem o poder de perdoar pecados. A sua igreja não tem poder de perdoar os seus pecados. O seu pastor não tem poder de perdoar os seus pecados. As religiões, os sacerdotes, ninguém pode perdoar pecados. Só Jesus pode. Só Jesus tem poder de perdoar pecados. Você entende isso? Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deixa eu ler o último texto para nós terminarmos. Carta aos Hebreus. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 1. Pastor, quem é Jesus? Jesus é o Messias, o escolhido, o enviado de Deus. Deus o enviou aqui. Ele veio por vontade própria, porque Ele é Deus, é a palavra, é o verbo vivo de Deus, e veio com um propósito, e os homens não entenderam esse propósito. O propósito de morrer na cruz para perdoar nossos pecados. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim, 1 ao 4, diz assim: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos, o qual, sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos. Assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Amém? Olha para mim aqui. A carta aos Hebreus é chamada de o quinto evangelho, porque se os evangelhos mostram Jesus como homem cumprindo o seu ministério aqui na terra e ressuscitando dos mortos, Hebreus mostra ele cumprindo o seu ministério aqui, mas indo além. Se os evangelhos mostram Jesus como servo, como Messias, então Hebreus mostra Jesus como aquele que é superior aos anjos,
superior aos profetas, superior a Abraão, superior ao sacerdócio antigo, porque ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno. Aleluia! O sacerdócio de Arão, ele é um sacerdócio temporal, acabou, não existe mais. Mas o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio eterno, é para sempre. Amém? Se a Bíblia promete um descendente de Davi, Hebreus apresenta ele como descendente sim de Davi, mas superior a Davi. Jesus é superior a Abraão, Jesus é superior a Jacó, Jesus é superior a Isaac, superior aos pais e profetas, superior a todos os anjos, superior porque Ele é Deus, superior porque Ele é a revelação de Deus perfeita à humanidade. Então, se você hoje, nesta noite, crê em Jesus, você tem a vida eterna. Quantos podem dizer amém nessa noite? Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Ele foi sim morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque Ele é a ressurreição e a vida. Não importa quem você seja, hoje, se você crê em Jesus, se você acreditar nas profecias, na palavra de Deus, se você hoje tomar essa decisão no seu coração de seguir a Jesus, de seguir o Evangelho, então você estará salvo. Porque a salvação é pela fé, pela graça, você não precisa pagar dinheiro. É mentira de alguns falsos profetas que dizem que você tem que dar dinheiro para alcançar a salvação. A salvação é gratuita na pessoa de Jesus. O preço pago pelos nossos pecados foi o sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, em nome do Senhor. Eu quero dizer a você que está nos assistindo, né, pela live, se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, não importa o quão grandes sejam os teus pecados, o sangue de Jesus tem poder para perdoar e apagar todos os seus pecados. E eu quero orar por você nesta noite, para que o Senhor o receba, para que você tenha uma nova vida em Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar todos em nome do Senhor. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai amado, por esta pessoa, pelo meu irmão, pela minha irmã, que hoje, Pai, tomou a decisão em seu coração de seguir a Jesus, de crer no Filho de Deus, de crer no Verbo vivo, aleluia, que encarnou, que assumiu a forma humana para morrer na cruz, pagando assim o preço pelos nossos pecados. Senhor Deus, toma esta pessoa nas tuas mãos, enche ela, Pai, do Espírito Santo e do entendimento, perdoa seus pecados, pois a tua palavra diz que se ele ou ela confessar os seus pecados, Deus, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os pecados. Então, em nome de Jesus, nós, ó Pai, abençoamos essa vida. Ó Deus, que caia por terra todas as prisões, as amarras espirituais, que este meu irmão, esta minha irmã, seja livre agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se você aceitou Jesus, se você quer saber mais a respeito da salvação em Jesus, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, e ali procure um pastor da igreja e converse ali com ele, diga que você aceitou a Cristo, entregou sua vida a Jesus Cristo e que quer continuar essa caminhada da fé até o último dia da sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.